a Câmara Municipal de Piranguçu, no uso de suas atribuições regimentais como representante do povo, da abertura à audiência pública de debate da atualização da Lei Orgânica Municipal. Registro a presença dos nobres vereadores. Áurea Sabrina. Darli Veloso. Edson Alves. José Mário. Leonildo Ramos. Luiz Procópio. E eu, Vera. E do assessor jurídico da Câmara Municipal, Dr. João Martinho Ferreira de Rezende. Destaco a presença das autoridades presentes. Senhor Prefeito Ricardo Martins, Senhor Jones Modesto, Sargento do Destacamento da Polícia Militar de Piranguçu. Destaco a presença para o desenvolvimento dos trabalhos Dr. João Lucas Cavalcante, advogado formado da PUC de Minas Gerais, mestre em Direito Público e consultor legislativo do Instituto Pleno Brasil. Em nome da Câmara Municipal de Piranguçu, cumprimento cada um de vocês. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos. A intenção de realizar esta audiência é com o objetivo de revisar e atualizar a Lei Orgânica Municipal, que é a lei maior do nosso município. A atual Lei Orgânica de Piranguçu foi promulgada em 1990, ou seja, há mais de 3 décadas. Houve algumas emendas de atualização, inclusive foi revisada no ano de 2007. Então, faz mais de 15 anos que está sem ser atualizada e a mesma encontra-se, portanto, defasada, demandando também inovação em se tratando de ajustes, inclusões, supressões, entre outros. Convido o Dr. João Lucas Cavalcante, consultor legislativo do Instituto Pleno Brasil, para fazer uma explicação do projeto. Antes de passar a palavra para o doutor, eu gostaria de falar com vocês. Este é mais um sonho meu que vai ser realizado com a ajuda de vocês. Desde os mandatos anteriores, eu tinha vontade de fazer a atualização da lei orgânica e também do regimento interno, nosso que será feito também. Já foram feitas algumas reuniões, juntamente com os vereadores, para iniciar os estudos. Então, hoje a gente está fazendo isso da lei orgânica. O regimento, né, como se trata dos vereadores, será somente com os vereadores. Na gestão passada, nós já tínhamos planejado tudo para fazer esta atualização. Devido à pandemia, não foi possível fazer. Por quê? Foi uma iniciativa minha e eu gostaria que fosse feita uma audiência pública. Como estava em pandemia, não tinha como realizar as audiências. Então, por isso que está sendo feito agora. Se Deus quiser, vai dar certo e conto com a participação de todos. Doutor, uma palavra. Primeiramente, boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui no município de Piranguçu. Queria começar parabenizando a presidente, parabenizando todos os vereadores por estar tendo essa iniciativa
de atualizar e modernizar a lei orgânica do município de Piranguçu, que, como ela falou, ficou tanto tempo defasada, não acompanhou as mudanças constitucionais que foram feitas. Só para vocês terem um parâmetro de modernização, de mudanças legislativas, a Constituição da República hoje conta com 125 emendas. E a lei orgânica do município de Piranguçu não passou nem pela primeira dezena. E diversas das alterações que foram feitas na Constituição da República, acho que vai ser melhor. Diversas alterações que foram feitas na Constituição não refletiram-se dentro da lei orgânica do município de Piranguçu. E esse é o objetivo que tem aqui, de fazer esse acompanhamento legislativo da Constituição e, ao mesmo tempo, apreender o interesse local, apreender o que é o município de Piranguçu. Tá? Vou explicar um pouquinho para vocês o que é esse trabalho que a gente está fazendo, porque tem uma questão técnica e uma questão que vem muito da população do município de Piranguçu, do que vocês esperam da sua cidade, o que vocês querem que o município melhore, como que vocês veem Piranguçu daqui a alguns anos e o que o poder público vai poder oferecer para que vocês tenham uma condição de vida melhor aqui no município. Tá? Hoje a gente está fazendo essa audiência pública. A audiência pública é esse momento de diálogo da administração pública, no caso da Câmara Municipal, com a própria população. Então é um momento de pegar ideias, de dialogar, de buscar soluções para problemas da administração pública que podem ser solucionados através de uma modernização legislativa. A Câmara está atuando de maneira transparente e de uma forma de buscar o máximo de participação popular. A gente já teve algumas reuniões com os vereadores na Câmara Municipal, já debatemos um pouquinho da lei orgânica, um pouquinho do regimento interno, e eu fico feliz de ver essa legislatura, os vereadores empenhados em atualizar essas legislações que são tão importantes para a cidade, porque isso mostra que eles estão interessados em prestar um serviço público melhor para a população, em oferecer mais para o cidadão do município de Piranguçu. Passaram-se tantas legislaturas e nada foi feito, e eles estão aqui trabalhando de certa forma mais do que o padrão que se vê dos vereadores, porque eles estão interessados, estão participando de reuniões que são fora das reuniões ordinárias da Câmara Municipal, para buscar oferecer esse serviço público da melhor maneira possível para a população. Então, essa audiência pública, a gente está buscando informações junto com a população do que vocês esperam que o município possa melhorar, o que o município tem de bom, o que a gente tem que valorizar dentro da cidade. Tá? É um momento mesmo de celebrar e buscar aprender o que é o município de Piranguçu. Por que a gente tem que fazer isso? Não adianta a gente pegar os melhores constitucionalistas do mundo e pegar eles para escreverem uma lei orgânica para o município sem saber a realidade da cidade. Porque quem sabe o que é o município de Piranguçu, o que o município mais precisa, são vocês, os cidadãos que estão vivendo aqui, os cidadãos que sabem o que o município tem para oferecer para o restante do mundo, para o restante do estado, valorizando o município, gerando emprego, gerando uma oportunidade de educação mais estruturada no município, gerando uma oferta de serviços públicos na área da saúde de maneira mais efetiva, tendo uma questão de valorização da cultura da cidade. Estamos aqui na Casa da Cultura, que tem que ser valorizada, uma casa tão bonita, buscar aprender qual que é a cultura da cidade, qual que é a parte de artesanato, tudo isso a gente tem que buscar para colocar exatamente o que é o município. A pessoa tem que ser capaz de ler a lei orgânica do município de Piranguçu e entender o que o município tem de bom e o que o município precisa melhorar. Se a gente pega a Constituição brasileira e entrega para qualquer constitucionalista, qualquer pessoa que trabalha com direito de outro país, você pode entregar a Constituição e falar para ela: olha, aqui está essa Constituição. Você não fala de qual país que ela é. E a pessoa que lê a Constituição brasileira vai aprender as qualidades e o que o Brasil ainda possui para melhorar a partir da leitura da própria Constituição brasileira. Vai ver que é um país de grandes proporções pelo sistema federativo que possui, vai perceber também que o Brasil é um país que possui grande área verde, grande áreas de florestas, pela questão de proteção do meio ambiente que possui na Constituição da República. Vai ver que é um país que ainda está em desenvolvimento, não é um país de primeiro mundo, que a gente tem uma preocupação muito grande com a questão de assistência social dentro da nossa própria Constituição da República. E ela vai ser capaz de aprender realmente o que é o Brasil lendo a nossa Constituição. E da mesma maneira a gente é capaz de fazer isso com a leitura das constituições de outros países, aprender realmente o que é aquela especificidade daquele local. E da mesma forma, a lei orgânica, ela funciona para o município. A lei orgânica, ela também pode ser chamada de Constituição Municipal.
É a lei mais importante da nossa cidade. Ela que traz todas as diretrizes de construção de políticas públicas da nossa cidade. Fala de todos os assuntos com relação à saúde, educação, meio ambiente, cultura, política econômica, turismo, a parte ambiental. São todos os pontos que tangem as políticas públicas, elas passam, de certa forma, pela lei orgânica do município, e essa base dessa construção legislativa que vai permitir a construção e o desenvolvimento das políticas públicas na nossa cidade. E tendo essa base bem sólida, essa base de uma forma que reflita o que é um município, a gente vai ter mais chances de ter políticas públicas exitosas oferecidas para a população em construção com o executivo municipal, em construção com o legislativo. Fico muito feliz de estar vendo o prefeito do município aqui participando dessa audiência pública. Mostra que há diálogo entre o poder legislativo e o poder executivo, que estão preocupados, ambos os poderes, em buscar soluções para a população, em participar socialmente dos cenários que a gente possui para ofertar para a população do município de Piranguçu. E qual que é a ideia daqui hoje? Eu gosto muito de brincar que esse trabalho que a gente faz em diversos municípios do Brasil é uma questão que vocês já assistiram no Fantástico, aquele Brasil que eu quero. Eu sempre fiz isso, todos os trabalhos dos municípios que eu já fiz. É o município que eu quero. Qual que é Piranguçu que eu quero? Qual que é Piranguçu que a gente quer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? A gente quer desenvolver o quê? A gente quer desenvolver na área de turismo, a gente quer fortalecer a parte de agricultura, agropecuária, uma parte de questão leiteira, que eu fiquei sabendo que está crescendo muito a parte de desenvolvimento leiteiro do município. Para onde que a gente quer chegar? Aonde que a gente quer chegar com o nosso município para valorizar o que a gente tem de bom aqui? E isso, ninguém vai falar melhor do que vocês. A população do município de Piranguçu, os vereadores do município de Piranguçu vão poder expressar muito melhor que qualquer pessoa, porque vocês vivem aqui todos os dias, vocês sabem o que está defasado e o que precisa melhorar, e vão saber também enaltecer as qualidades do município aqui de Piranguçu. E é justamente isso, é uma questão de propositura. Eu quero que vocês falem, compartilhem aqui com a gente essa ideia. Não precisa de preocupar com questões de tecnicidades jurídicas, isso é uma preocupação que a gente vai ter depois, tá? Que a gente vai analisar, e tudo que for colocado pela população na audiência pública, a gente vai buscar transformar isso em artigos, em parágrafos, em dispositivos dentro da lei orgânica, para a gente construir essa política pública que vocês estão falando, que vocês estão solicitando para a Câmara Municipal integrar dentro da nossa lei orgânica municipal, dentro da nossa Constituição Municipal. E a gente vai buscar fazer isso da melhor maneira possível para a própria população. Como a gente sabe que não é todo mundo que pôde estar presente aqui hoje, a própria Câmara Municipal vai ofertar também nos próximos dias, já vai estar disponível até hoje, já tem o formulário disponível para quem quiser levar para casa também, trazer sugestões, trazer ideias para serem protocoladas na Câmara Municipal, para a gente conseguir buscar transformar essas ideias em artigos, em dispositivos para serem inseridos dentro da Lei Orgânica Municipal. Diversas modernizações já aconteceram desde quando foi feita inicialmente a Lei Orgânica Municipal, em 1990. Se a gente for pegar as preocupações que a gente tem hoje, são completamente diferentes das preocupações que a gente tem lá da década de 90, do início dos anos 2000. A gente passou por um período que agora a gente precisa de tecnologia sendo ofertada nas escolas. Hoje, se você tem uma escola municipal que a pessoa não sai sem saber mexer num Word, num Excel, ela é quase que uma analfabeta funcional no mercado de trabalho. A gente precisa de aprender esses pontos dentro da Lei Orgânica Municipal, questões também voltadas para o próprio meio ambiente, que não tinha aquela preocupação lá na década de 90, a gente está vendo mais do que nunca as questões de aquecimento global, as questões de problemas sociais que o meio ambiente traz pelo não cuidado que a sociedade teve com o meio ambiente, são questões que a gente pode aprender lá dentro da própria Lei Orgânica Municipal, questões de políticas que vão desenvolver para a parte agropecuária, para a parte de uma agropecuária sustentável, uma agropecuária familiar. Eu não sei, vocês vão falar aqui para esses cenários que vocês vivenciam aqui no município, e eu vou buscar transformar isso nos dispositivos de construção legislativa. O mundo hoje é muito diferente, os valores que a gente possui hoje está muito diferente do que a gente tinha lá na década de 90, e hoje é isso que a gente vai trabalhar para desenvolver dentro da cidade.
Existe um ponto, tá, gente? Eu sei que é um ponto essencial para o desenvolvimento e estruturação do município, mas infelizmente nesse momento a gente não tem a oportunidade de colocar eventuais reivindicações dentro da lei orgânica municipal no que diz respeito ao funcionalismo público do município. O funcionalismo público do município, ela é uma legislação que depende do executivo municipal, depende da iniciativa do executivo municipal, então é uma esfera que a gente não consegue tocar hoje. Mas todos os pontos que a gente for trabalhar de desenvolvimento de políticas públicas sociais para o cidadão, para a população em geral, elas podem ser trabalhadas aqui. E fiquem à vontade de falar, tenham certeza que tudo que vocês falarem, eu vou estar anotando aqui, eu trouxe meu computador, porque o que vocês falarem vão refletir em dispositivos, vão refletir em sugestões que vão ser colocadas para a Câmara Municipal debater e posteriormente, se tudo der certo, aprovar, para vocês terem uma legislação moderna, uma legislação que o município de Piranguçu merece e que vai criar mais oportunidades e vetores de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento cultural, desenvolvimento ambiental, todas as áreas das políticas públicas municipais. Fiquem à vontade para colocar os cenários, tá? Eu peço só para quando vocês forem falar, fala o seu nome completo e sua posição no município, se você, você trabalha aqui com comércio, você trabalha aqui na administração pública, se é professor, você trabalha na área de saúde, porque isso importa para a gente na hora de colocar esses, você trabalha na parte agropecuária, isso importa para a gente na hora de colocar as razões dessas justificativas na alteração da lei orgânica municipal. É muito importante isso, eu fico muito feliz de ver municípios preocupados em integrar a participação popular na construção das políticas públicas. Isso também é um ponto que está sendo feito também pelos vereadores na atualização do regimento interno, buscar ter a Câmara Municipal, a Casa do Povo, com participação do povo, a construção integrada das políticas públicas municipais, isso é muito importante, tá? Então, vou abrir a palavra para todos, abrir a palavra para o presidente, para os vereadores, para o prefeito, para as pessoas, para as lideranças comunitárias que estão aqui, para colocar mesmo, vocês falarem que vocês acreditam que o município pode chegar a ser, que a gente consegue de valorizar de bom dentro da cidade, para a gente transformar isso em dispositivos que vão só crescer, só trazer mais oportunidades de desenvolvimento municipal, tá? Muito obrigado aí pela participação, estou vendo aqui a casa está com bastante gente aqui, espero que tenha bastante participação, não precisa de ter timidez nenhuma, não tem nada de certo ou errado do que for colocado aqui, é realmente a colocação de o que vocês esperam para a população, o que vocês esperam do município de Piranguçu, tá? Muito obrigado, vocês vão ver que eu vou cortando a palavra algumas vezes para até fazer as possibilidades que a gente for identificando para já colocar dentro da lei orgânica municipal, tá, gente? Obrigado, deixa a palavra aberta aí para vocês. Deixo a palavra aberta às autoridades presentes e aos interessados para apresentar a sugestão do assunto em debate. Lembrando que seu tempo de fala é de 5 minutos, não sendo permitido debater sobre assuntos que não tenham pertinência com o tema proposto. Então, vocês sintam à vontade, a Josi está ali com o microfone, levanta a mão que ela leva até vocês, ou se vocês quiserem usar esse aqui também, pode vir aqui, tá? Fiquem à vontade. Boa noite, meu nome é Sully Fontaine, eu vim aposentado morar em Piranguçu, sou encantado com Piranguçu. Mas eu, antes de iniciar isso, eu senti falta do seguinte, a gente tem mania de mudar a lei, emendar, etc. O que não está funcionando? Eu entendo uma questão genérica de situações, mas existe alguma coisa que hoje o município está travado em função da lei orgânica ter essa idade? Sim, tá? Existem alguns pontos que a gente já identificou, a gente fez uma leitura geral da lei orgânica do município aqui de Piranguçu, fizemos um apanhado, uma peneirada do que tem, e o que a gente identificou? Ela está muito, ela não cria algumas possibilidades de desenvolvimento de políticas sociais, vamos colocar exemplos.
questão, problemas modernos que a gente tem hoje, que lá na década de 90 não tinha tantas questões. Hoje, a dependência química é um problema que a saúde tem que buscar soluções. Dependência química, dependência alcoólica, são políticas públicas que devem ser desenvolvidas pelo município. E a gente vai criar bases e estruturas para que a gente possa desenvolver ainda mais políticas sociais voltadas para essa área, que tem reflexo na segurança pública, que tem reflexo na saúde. A gente também identificou dentro da Lei Orgânica Municipal algumas inconstitucionalidades, existem alguns dispositivos dentro da Lei Orgânica Municipal que estão afrontando a própria Constituição da República. Então, a gente vai fazer a modernização nesse ponto, mas não é um sentido de engessar, e sim de criar oportunidades para a gente ter desenvolvimentos nas áreas de políticas sociais e políticas públicas do município. É muito mais para favorecer o desenvolvimento de políticas públicas, porque de nada adianta a gente ter uma lei que está arcaica, uma lei que não reflete a realidade da cidade. Platão tem até uma frase muito interessante que ele coloca aqui: a quem será aprazível uma cidade se as leis não refletem socialmente? A lei tem que estar refletindo realmente o que o município por si precisa de crescer. Então, a ideia é a gente buscar esses posicionamentos sociais para a gente trazer como questões aqui para serem abrangidas pela Lei Orgânica Municipal. Vamos colocar como exemplo, eu não peguei o nome do senhor? Suli. Suler? Suli. Senhor Suli, o que o senhor acha que o município de Piranguçu tem de melhor e que tem que valorizar para a gente buscar talvez mais emprego, buscar uma valorização cultural local, buscar um crescimento estrutural municipal? O que o senhor acha nesse sentido? O que o senhor acha que deve ser enaltecido? Eu pego por uma questão subjetiva, mas deixa eu só traçar uma preliminar. Eu tenho receio de leis de natureza, digamos, constitucional ficarem sendo mudadas. Quer dizer, a gente tem uma Constituição enorme que vive sendo remendada e tudo. Eu sempre sinto que isso gera muita insegurança jurídica, né? Muito movimento em cima de uma coisa que deveria ser muito mais sólida, estável e permanente, né? Mudanças constitucionais, eu acho que tem que ser uma coisa muito bem pensada. A gente está aí cheio de projetos de alteração constitucional, né? E eu tenho horror dessa situação, tá? Eu não sou advogado, mas trabalhei muito sobre meio cápula e sempre achei isso um horror. Prego por uma coisa muito mais permanente. Por isso que eu acho que é importante a gente entender o que é mudar. Não é porque é antiga, porque ela pode ser antiga e maravilhosa. E eu gostaria de ter esses pontos. Bom, o que eu vejo aqui em Piranguçu é o que me trouxe para cá. A beleza natural, né? A tranquilidade, a localização geográfica, o clima, tudo isso que eu acho que é o setor que, na minha opinião, deveria ser prioritário para tentar desenvolver. Eu não gostaria jamais de ver Piranguçu virar simples dormitório de Itajubá, como eu vim do Rio de Janeiro capital, como é a Baixada Fluminense, em relação à capital do Rio de Janeiro. Quase que um dormitório. Eu não tenho uma atividade, tá? Lógico que alguma coisa tem, mas majoritariamente são cidades dormitórios, aquele fluxo enorme de gente indo para a capital, voltando de noite, 2, 3 horas, porque todo mundo trabalha no Rio e lá não desenvolve nada, né? Nem saneamento, nem nada, nem receita, sei lá. Eu também não entendo nada da administração pública de lá. Estou falando uma percepção muito leiga. E aqui, se a gente não desenvolver uma coisa local, né, uma vocação local, que eu acho que não é industrial, né, a gente não pode deixar de desenvolver só a vocação de dormitório. Claro que é uma coisa inexorável, vai acontecer sempre, mas a gente tem que desenvolver muito essa questão do turismo, puxar o excedente turístico de Campos do Jordão, de São João do Sapucaí, que procuram, a gente encontra a gente aqui na estrada procurando passeios além Campos do Jordão. E a gente nem tem, às vezes, o sinal lá em cima dizendo que ali existe um caminho para Piranguçu, não sei o que, ele está apagado, não sei o que. Acho que o turismo resolveria um problema grande aqui para a população rural. Se
você tiver casas, que sejam casas de maior luxo, etc., pousadas e tudo, você tem emprego direto sem a pessoa ter que se deslocar para camareira, para jardineiro, para cozinheiro, né? Várias atividades assim, a pessoa está fixa ali onde sempre morou, né? E gera renda, e gera ISS e tudo, né? Porque, na minha opinião, é isso, né? Mas a gente não consegue nem ter uma estrada decente para chegar até o asfalto para o lado onde tem maior excedente de turismo, porque eu já procurei ver quem é que tem responsabilidade sobre esse trecho da estrada, Piranguçu, divisa com São Paulo, e ninguém tem. O DENIT diz que passou para o Estado, né? O Estado diz que a Prefeitura que cuida, eu tenho isso por escrito, né? E a Prefeitura diz que não, ela não é responsável por um trecho que seria uma BR, 383. E o Estado diz que é da Prefeitura e não reconhece que tem competência. Está escrito. Então, para aí eu já vejo um problema, né? Então, esse lado do turismo então, não desenvolve. Bom, vou encerrar aqui só para avançar. Não, perfeito, mas só para o senhor Sully ter uma noção da importância dessa fala que o senhor colocou aqui. Todo esse ponto, você está vendo que eu estou notando tudo, isso é importante. Todo esse cenário que o senhor colocou, de valorizar a parte de beleza natural, que foi as razões que trouxe o senhor para morar em Piranguçu, a questão de desenvolver o turismo, buscar ter um turismo de alto luxo, buscar ter um turismo de investimento que vai atrair pessoas de São Paulo, pessoas de outras regiões. Vamos pegar um paralelo para um trabalho que a gente fez, que valorizou muito o município aqui perto, que é o município de Gonçalves, que a gente fez um trabalho similar lá, que hoje o município de Gonçalves cada vez mais se desponta como uma potência turística. E o que o do Gonçalves tem de diferente daqui, em termos de belezas naturais? Quase nada. Aqui é tão bonito quanto Gonçalves, aqui tem uma beleza natural tão que bate de frente com Gonçalves. E por que lá está sendo mais valorizado do que aqui? Porque lá tem alguns cenários de desenvolvimento de políticas públicas na área de turismo. E é algo que a gente pode tentar buscar para cá, para desenvolver isso aqui também para o município. Buscar fazer políticas que vão valorizar a redes hoteleiras, ou investimento em pousadas aqui na cidade, buscar criar oportunidades para o empreendedor, assim que fosse uma administração pública, buscando identificar onde você precisa valorizar, trazendo incentivos para que aquela política pública se desenvolva de maneira mais eficaz. Muitas vezes depende até do mercado para isso, do mercado privado, mas a administração pública consegue criar e plantar sementes para que aquela área que o município precisa se desenvolver, ela se desenvolvimenta de maneira mais fértil, e também colocar formas de retrair cenários que não são desejados, talvez aqui para o município de Piranguçu. Não sei se seria mais adequado, talvez fazer uma grande fábrica, por exemplo, de dejetos, que vão ter a questão de parte ambiental, que não vai adequar à realidade da cidade. Não sei se seria importante ou não, seria adequado ou não. Isso quem vai identificar são os senhores, a população vai falar o que vocês querem aqui na cidade para a gente criar essas oportunidades desses desenvolvimentos nas políticas públicas, tá? A questão do asfalto também, a questão de uma política pública que pode ser colocada como uma política pública de construção de obras, se tiver na responsabilidade do município. Eu não sei qual estrada especificamente está falando, tem que ver se é uma MG, se é uma estrada vicinal, se é uma estrada de uma BR mesmo, para identificar a responsabilidade daquela estrada. Mas uma vez identificada, se tiver a responsabilidade municipal, tem momentos que podem ser colocados aqui, até com os próprios vereadores, de buscar emendas, buscar recursos para, às vezes, não sei, que seja feita uma fábrica de bloquete, ou que seja investido algum cenário para alguma parte asfáltica para aquelas estradas que são necessárias. Então, são diversos pontos que vão ser identificados através de problemas e possibilidades que os senhores veem de crescimento do município de Piranguçu. Então, essas falas que o senhor colocou é o que eu espero também das outras pessoas. Falar, olha, o que eu espero da cidade, o que eu acho que o município tem de bom, o que a gente vai aprender mais dentro da lei orgânica municipal, que a gente quer criar um cenário fértil que a administração pública favoreça o crescimento dessa política, do mercado como um todo, e de oferta de qualidade de vida para o cidadão. Posso complementar só um pouquinho as minhas ideias aqui, só para encerrar. Nem pleiteio um asfaltamento de uma estrada, não quero uma 459, que é a estrada que Itajubá, Pouso Alegre, passando por aqui não.
Mas tem que ter algum acesso, uma estrada que dê um acesso à cidade para o movimento turístico. Quanto à questão industrial, a cidade é um município grande, o município é grande, tem espaço, tem uma zona para cá, mais ligada a Itajubá, que inclusive a saída de Itajubá para cá é um distrito industrial. Você pode ter um distrito industrial de Piranguçu, meio que colado para ganho de escala, etc. E a zona mais pitoresca para turismo. Só isso. Mas eu quero uma estrada que dê acesso, mas não quero uma BR de movimento de carga, essa coisa toda, porque também não é o perfil. Né? Isso é o que eu idealizo. Só isso. Boa noite a todos. Eu quero deixar 4 sugestões que são coisas que eu sempre me preocupo. Primeiramente, é a proteção de nascentes. O nosso município é da Serra da Mantiqueira, é uma APA, né? Então nós temos que priorizar nascente. Sem água não existe vida. Então, a principal preocupação do município precisa ser as nascentes, que estão sendo degradadas muito. Segundo o projeto que precisa trabalhar com os adolescentes e jovens, projetos sociais e projetos esportivos para os nossos jovens, adolescentes e jovens, urbano e rural. Terceira questão, a questão dos resíduos sólidos, rurais e urbanos. Priorizando, tendo uma atenção assim, de prioridade em questão dos produtos recicláveis, incentivando, apoiando os agentes que trabalham nessa área, que também é uma inclusão social. E quarta ideia, que precisa estar incluindo aí na lei orgânica, é a questão dos nossos idosos, porque a gente está indo aí, né, com a população idosa, nossa acessibilidade ainda é muito pouquíssima. Então, acessibilidade dos idosos, projetos de atenção aos idosos, um projeto de saúde de atenção aos idosos e projetos sociais de esporte e lazer também para os nossos idosos, que daqui a pouco nós seremos a maior população do município. Obrigada. Só rapidinho, só para vocês mostrar mais uma vez as importâncias dessas falas. Senhora Agripina? Tá, é isso. Coloca, por favor, fala o nome antes, só para eu anotar aqui o nome e sua posição na cidade. Então, olha que ponto interessantíssimo. A questão de resíduos sólidos, a questão de políticas de reciclagem. Não tem um artigo específico dentro da lei orgânica que fala de políticas de reciclagem. E hoje a política de reciclagem é essencial para você manter um meio ambiente de maneira adequada. A gente vai, olha só, a sugestão vai se transformar numa proposição de um artigo, de um inciso, para colocar que o município vai desenvolver políticas de reciclagem, valorizar essa política de reciclagem, separação de sólidos recicláveis e colocar dentro da lei orgânica municipal, que isso que vai criar a possibilidade do desenvolvimento de uma política pública nessa área. A lei que cria e que autoriza a criação dessas políticas públicas. Então, é um ponto já que de extrema importância para a gente colocar, que pela idade da lei orgânica não tinha antes. Naquela época o pessoal não tinha essa preocupação de primeiro tem que fazer separação de plástico, com separação de material de metal, com separação de lixo orgânico, e isso vai ser aproveitado, muito bem aproveitado aqui dentro. A questão então, colocar lá para desenvolver mais ainda, tá? Essa parte, a questão de preservação das nascentes, valorizar quem tem. A gente sabe que muitas das nascentes estão em terrenos privados, e aquela pessoa que tem o terreno privado, ela também tem que ter algum incentivo, tem que ter algum benefício por estar preservando aquela nascente que é de benefício da coletividade. Porque se aquela pessoa não
não tem nenhuma, só tem a repreensão, só tem a punição. Se você quebrar alguma coisa perto da nascente, se você desmatar perto da nascente, você vai estar sujeito a uma multa. Não é só a punição que resolve os cenários sociais, a gente pode colocar também questões de valorização. Olha, parabéns, você tem um terreno grande aqui dentro da cidade, você está preservando tantas nascentes, cuidando, tendo certeza que não está sendo contaminada e tudo mais, você tem que ter benefícios também para o cidadão que está trabalhando em prol de um social como um todo, tá? As políticas de programas sociais com adolescentes e jovens, valorizando o esporte também. Acho que o esporte é um dos principais caminhos para evitar que as pessoas cheguem com dependências de drogas, com problemas que vão realmente para o mau caminho, que a gente não quer que os jovens de hoje em dia. O esporte é um dos melhores cenários que a gente tem para assegurar a proximidade do jovem com a escola, do jovem com pessoas boas, com pessoas que têm práticas habituais saudáveis, que têm reflexos inclusive na própria política de saúde, tem uma população menos obesa, tem uma população que cuida mais sua saúde. As políticas voltadas para idosos também é algo que a gente tem, que pode pensar alguma coisa para colocar dentro da lei orgânica municipal. Tudo isso que os senhores estão colocando, a minha ideia é pegar esses cenários que foram falados e transformar em dispositivos, transformar em políticas públicas organizadas para que o município consiga ofertar cada vez mais para vocês essas demandas que vocês estão colocando aqui nessa atualização da lei orgânica municipal. Boa noite a todos. Meu nome é Elieber Matheus dos Santos. Eu trabalho no Laboratório Nacional de Astrofísica, vizinho aqui, né, faz parte, na verdade, de Piranguçu. Eu vou colocar para vocês algumas questões que eu considero que sejam bem importantes. A primeira delas até afeta ao próprio Laboratório de Astrofísica, que é em relação à poluição luminosa, né? É algo que afeta as pesquisas do Laboratório de Astrofísica, e eu penso que o município poderia desenvolver alguma legislação também no que concerne a como controlar essa poluição, né? E isso poderia ser feito em conjunto com pesquisadores, com o pessoal técnico do LNA, de tal forma que nós pudéssemos ser também uma referência, né? Eu vejo hoje, por exemplo, quando eu vou para minha casa, né, eu moro aqui na zona rural, eu me questiono muitas vezes lâmpadas muito fortes na área rural, né, que eu vejo, né, salvo o melhor juízo, como sem utilidade nenhuma, né. Eu acho que é uma agressão enorme para a vida, né, animal que está ali, para os bichinhos, seja mamífero, seja não mamífero. Eu acho que a iluminação tem que ser consciente, né? No nosso caso lá, a gente teve que pedir várias vezes, porque a luz do poste, por exemplo, ela não ficava em 90 graus e ela acabava atingindo a nossa propriedade, então, o que nos perturbava bastante, né? Então, uma primeira sugestão é no sentido de que haja legislação que se preocupe com isso, né? De uma utilização consciente, que, mais do que isso, que realmente haja fiscalização e que não se permita, né? Por exemplo, se vai dar se fosse possível, né, ter um habite-se, né? Só dá se tiver tudo ok, ou que possa haver digamos, uma denúncia, aquilo lá não está certo, não está de acordo. Essa é uma preocupação que eu tenho na questão luminosa. Outra questão também quando se for conceder um alvará de funcionamento, seja lá do que for, que a instituição, né, que o empresário que estiver pleiteando, que faça um estudo de impacto na vizinhança, né? Porque isso acontece muito, de muitas pessoas de Itajubá ou de outras cidades terem casas por aqui na zona rural, e elas acham que tá no final de semana, pode colocar música alta, né? Ou tem ali uma casa, algum espaço, ele quer alugar,
e a gente que está ali em paz, quer paz, procurar paz, vem gente de fora e de repente coloca a música no modo das alturas, né? Infelizmente nós tivemos problemas com isso, graças a Deus hoje não, há bastante tempo não temos, mas eu acho que deve ser recorrente, deve acontecer muito. O sargento Jones está aqui, deve poder falar disso melhor, muito melhor do que eu. Então, eu penso que isso também é bem importante. Nesse sentido também, quando se for conceder alvará, ou mesmo que com a justificativa, nós vamos gerar empregos e tal, né? Mas a que custo, né? Qual que é o benefício maior para a comunidade? Por exemplo, né, se nós vamos para o lado do turismo, e a gente tem que valorizar o nosso visual aqui, me incomoda, por exemplo, uma fumaça de uma fábrica, né, na beira da estrada, uma fumaça branca que enfeia, né? Tem um cheiro de óleo ainda que, penso eu, possa estar dentro dos padrões, mas a mim me incomoda bastante, né? Então, a minha sugestão é mais no sentido que haja leis, né, que se criem, que se procurem, né, a preservação da questão luminosa, a questão sonora, né, a questão visual, mais a questão de poluição mesmo, em todos os sentidos. Tá ok? Obrigado. Que também, Guilherme, tem muito a ver com a política urbanística, né? O crescimento urbanístico municipal, como que ele vai ser desenvolvido. E isso acaba que extrapola um pouco para o Código de Obras, Lei de Uso e Ocupação do Solo, mas a gente consegue trazer algumas diretrizes para a construção dessas leis dentro da Lei Orgânica Municipal, tá? A gente tem algumas possibilidades, sim, de trazer esses trabalhos. O próprio estudo de impacto em vizinhança, o WAVE, a questão do laboratório de astrofísica, que é algo extremamente específico para o município de Piranguçu, que é do local, que deve ser valorizado por estar aqui. Não são poucos municípios que têm laboratórios como esse, então a gente tem que buscar valorizar, ver os benefícios que ele traz para a cidade e enaltecer cada vez mais eles, porque muitas vezes o próprio laboratório vai trazer cada vez mais recursos para a cidade, vai trazer mais investimentos. Eu não sei como é que é o potencial turístico também da própria laboratório de astrofísica, o que ele pode ofertar, mas é algo que a gente pode pensar, trazer um trabalho em mãos juntas da administração pública junto com isso. Boa noite, meu nome é Luiz Antônio, também sou, além de vereador, eu sou servidor público. Aproveitando a fala do Sr. Sully, realmente a preocupação é de que o nosso município não se transforme numa cidade dormitório. Realmente isso é muito importante. E para que isso não aconteça, eu acredito também, aproveitando o gancho dele, que o desenvolvimento na área de turismo aqui no município evitaria esse temor que a gente tem. Em relação à fala da Agripina, eu gostaria só de complementar que a proteção de nascentes é muito importante, porque como nós temos visto, os nossos mananciais estão diminuindo o fluxo, o volume d'água. E também acrescentando em questão de proteção, a construção de fossas, principalmente em áreas rurais, onde a maioria das residências não tem uma fossa, elas jogam seus dejetos todinho no curso d'água. E isso também é uma questão de proteção ambiental. Muito bem lembrado, Agripina. A Agripina também, na fala dela, ela disse que nós temos que olhar mais para os jovens, para os adolescentes, dando a eles condições de saírem, por exemplo, do vício de álcool e drogas. Aí eu acrescento também na área rural, principalmente os nossos jovens, o lazer deles, principalmente no final de semana, é bar. Aí com isso vai fomentar, vai fazer crescer o vício do alcoolismo, que nós também temos isso aqui no município como um sério problema. E aproveitando também o gancho ali do Elieber, né? E sobre
a poluição luminosa, e eu gostaria também de acrescentar que ele falou que realmente causa um estresse nos animais. E não só nos animais, também a luminosidade, o excesso de luz, mas também fogos, principalmente em área rural, porque os animais ficam todos apavorados. Eu também resido em área rural. Quando se solta um estampido de um foguete, o que acontece? Os cachorros, por exemplo, que eu tenho também, ficam desesperados. E os animais, como bovinos, saem desembestados nos pastos de medo do som. Então, acho que isso deveria ser também observado. Boa noite a todos. O meu nome é José Paulo. Eu tenho mestrado em Educação Física, não dou mais aula, mas continuo aí. Bem, uma das coisas que me deixa um pouco constrangido, eu não sou daqui, eu sou de Santos, e estou aqui há 21 anos. E nesses 21 anos, uma coisa que me importuna muito é o período chuvoso, onde vamos cascalhar, caiu, desbarrancou, tal. Eu tive uma vivência que o morro caiu praticamente sobre minha casa. E lá foi feito contenção de taludes, foi feito um trabalho técnico nos morros, e hoje, se você for lá, tem até faculdade no morro. E naquela época não tinha dinheiro. Hoje é necessário fazer um trabalho técnico nessas áreas onde se vai para os bairros mais avançados. Isso causa uma sensação de segurança para os transeuntes, porque numa determinada ocasião, se uma ambulância precisar ir lá no bairro X, lá em cima, não consegue subir porque o barranco tem que cascalhar, tem que fazer não sei o quê. Seria o momento de buscar esta solução permanente. Aí qual é a facilidade? É mais fácil você ter aquele gasto naquele momento que vai perdurar uma eternidade na vida de Piranguçu, porque é só ter manutenção apropriada. E sendo assim, o acesso à cidade, deveríamos ter um parque temático, porque tem local, ou um parque play, para a criançada em geral e adultos também, e uma faculdade, por que não? Traria pessoas de fora, levaria pessoas daqui para fora, já formados, e é necessário, eu acho, porque eu venho de um lugar, lá no fim do mundo, que era tudo pobre, a maioria preto, e saiu dessa situação, pedindo aqui, pedindo ali, fazendo aqui, é caro, não é caro, e foi feito. Se você for em Santos hoje, você não acredita que era igual aqui. Essa é a minha posição. Isso me aborrece um pouco, mas eu gosto da cidade. Mas esta situação, tempo de chuva, todo tempo de chuva é cascalhar, é pegar, eu não gosto. É isso. Perfeito, olha só, duas palavras, duas pessoas que utilizaram a palavra, o vereador Luiz Antônio, o senhor José Paulo, colocaram pontos importantes aqui. Com relação à parte do período chuvoso, também tem muito a ver com o que o Guilherme falou, que está ligado ao crescimento urbanístico da cidade, tem que ter um crescimento urbanístico organizado, já pensando para onde que vai passar água pluvial, para não ter o desmoronamento, evitar ocupações irregulares no município,
ter tudo, essa parte urbanística organizada é importante para evitar cenários como estes, o moderamento, que depois, quando acontece o problema, é um Deus nos acuda, que aí tem que casas que são perdidas, vidas que são perdidas, traz um problema até na própria parte de estrada, igual o senhor falou, de passar uma ambulância, passar um caminhão, às vezes tem um caminhão lá, imagina se acontece isso, está lá com um caminhão de leite, vai perder o leite se ele não conseguir passar num prazo X. Então, são pontos importantes na parte de política urbanística da cidade, tá? Melhorar os acessos. Um ponto que eu acho que sempre liga o cenário de dependência alcoólica e dependência também às drogas, igual também a própria senhora Agripina falou, o esporte, que o senhor também trabalha, eu acho que salva vidas mesmo, o esporte traz cenários extremamente importantes para a população. O município tem que oferecer atividades nos fins de semana, para que a única atividade não é ir para bar, mas pode ter um futebol, um esporte olímpico, atividades de cultura, atividades culturais que vão deixar a população ativa, que vão se voltar também para a população idosa, ter atividades para a população idosa nesse cenário, algo importante. No que tange também ao ponto da faculdade, talvez não uma faculdade nesse primeiro momento, mas talvez pensar em cursos técnicos voltados talvez para a parte de hotelaria, para a parte de crescimento, de desenvolvimento da próprio turismo municipal, um turismo sustentável, cursos para voltar para essa área, cursos técnicos também voltados para a gente desenvolver e trazer uma capacitação de mão de obra, de um hortifruti sustentável, um hortifruti familiar, agropecuária familiar também. Acho um ponto importante para a gente pensar nessa parte de cursos técnicos e desenvolver e trazer realmente investimentos para o município. Pontos extremamente importantes, tá? A parte também, igual o nosso colega vereador falou, de construção de fossas, também ter a fiscalização na própria construção de fossa para evitar que elas vazem para outros locais, tudo voltado para a política ambiental, são pontos importantes, tá? São cenários que os senhores vão colocando, que eu estou escrevendo tudo, pode ter certeza que todas as sugestões que vocês estão colocando vão eventualmente se transformar em um dispositivo legal, dentro do possível, dentro das diretrizes que a gente tem dentro de uma lei orgânica, tá? Para depois que sejam construídas políticas públicas voltadas nesse sentido. Como já foi dito, é necessário o esporte, mas é um esporte esportivo, não é um esporte simplesmente para ter uma bola. É um esporte onde as mulheres possam estar inseridas e praticante, e para um determinado momento, quem sabe não sai uma atleta ou um atleta, porque é necessário. Aí é um esporte efetivo. Não é apenas ter um local para estar presente, gritando, chutando, correndo, não é isso. Esporte de resultado. Boa noite, meu nome é Fernanda Priscila da Silva, eu sou moradora de Piranguçu, eu faço um trabalho voluntário com animais de rua. Aqui em Piranguçu não tem nada para os animais de rua, eu gostaria de pedir ajuda para eles. A gente faz vaquinha para castrar, faz vaquinha para tudo que precisa. Aí eu queria pedir ajuda para eles, que não tem como pedir, né? Então, pelo que eu sei, a própria prefeitura faz algumas parcerias para políticas de cassação, mas pode ser alguma coisa que pode se tornar institucional também, através da lei, políticas voltadas, eventualmente, não sei, conseguir fazer um convênio, ter um castramóvel para a região, porque talvez só para Piranguçu não seja suficiente, mas fazer um castramóvel para a região, um castramóvel para ofertar essa possibilidade. O controle de zoonoses é algo que é voltado muito para a política de saúde também, é algo que deve ser escrito, também é um ponto que pode ser colocado sim dentro da lei orgânica. Boa noite, meu nome é Amadeu.
observando quando solicitam cuidado com as nascentes. É impossível cuidar de uma nascente sem cuidar do seu leito, do leito do rio, com, sei lá, mata ciliar, para que não aconteça assoreamento dos rios. A nossa região era muito rica em peixes. Hoje você pode andar na beira desse rio aí, é muito difícil pegar um lambari. Por que isso? Porque foi assoreado, não tem mata ciliar, não estão cuidando das nascentes. Então, um trabalho que deve ser feito do início ao fim, até o... Né? Com relação ao esporte, eu sugiro aqui uma descentralização. A nossa população, a população de Piranguçu, a maioria está na zona rural. A gente tem dados aí das escolas, que a maioria dos alunos vem da zona rural. Não se vê nada e não se consegue nada para a zona rural. Então, a minha sugestão é que na área de esporte, lazer, turismo, cultura, que pudesse estar atendendo essa população rural. Ah, mas é muito difícil sair daqui no centro, nos Borges, nos Pinto, nos Mouras, Antunes. Oferece uma condução para que tragam essas pessoas, esses interessados, aqui no centro. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. A minha esposa está lembrando, hoje eu andei um pouco mais na minha estrada, eu sou morador da usina São Bernardo, a estrada está ruim. Uma pedreira para subir até o Bio 2, que eu tenho um filho trabalhando lá. Na época da chuvarada, houve umas enchentes, rodaram pontes, foi uma erosão enorme. A palavra que eu queria lembrar lá da nascente é erosão. Se você não tiver mata ciliar, a erosão é infalível, né? Então, a erosão nas estradas deixou muita pedra, ou essas pedras foram colocadas para recuperar a estrada, e hoje está difícil passar de carro. Eu passei uma menina andando de bicicleta, pedalando, a dificuldade é enorme. Então, cuidar um pouco mais desse nosso município, de um modo geral, não só do centro da cidade, mas a população em geral. Senhor Amadeu, né? Perfeito. Um ponto que o senhor falou, que é importante, que eu tinha até falado com os vereadores antes, a questão de condução, se a montanha não vai até Maomé, levar o Maomé até a montanha, a própria parte de melhoria na qualidade do transporte municipal, tem que ter um transporte público municipal. Falei com o vereador antes aqui, o vereador Luiz Antônio, a parte de melhoria da qualidade de transporte municipal, porque hoje, desde da emenda constitucional número 90, salvo engano, acho que ela é de 2014, o transporte se transformou num direito fundamental. O cidadão tem o direito fundamental de ter esse transporte. Então, se a atividade está sendo feita no bairro tal, na zona rural tal, você tem que buscar integrar essas zonas rurais para que todos possam participar das atividades que estão acontecendo dentro do âmbito municipal. Um ponto extremamente importante, tá? Já falei bastante também de melhoria da qualidade das estradas, a parte também do meio ambiente também já coloquei, tá? São pontos importantes que estão abertos aí mais sugestões, outros pontos, outros cenários também que podem ser colocados.
E lembrando, gente, estou achando vocês um pouquinho tímidos, tá? Pode falar, não vai, a gente está aqui para colaborar mesmo. A Câmara Municipal vai estar disponível depois, tá? Vai deixar lá, a Câmara Municipal vai deixar o formulário para que depois vocês possam preencher, depois vocês possam trazer por escrito também sugestões. A própria Prefeitura pode trazer um trabalho junto com os secretários, fazer um documento oficial da Prefeitura e deixar na Câmara Municipal, porque essas sugestões vão ser absorvidas à medida do possível para a lei orgânica. Só quero levantar um ponto aqui. Eu tenho uma certa dificuldade de entender o limite da lei orgânica e o que é a parte do Executivo Municipal. Mas quero dizer assim, eu acho que a gente precisa ter, alguma coisa está sendo implantada, mas ter um plano diretor básico para algumas coisas, tá? Na cidade. Como se edifica, como se faz na zona rural, na zona urbana, etc. Estou vendo que hoje em dia já tem que, a Prefeitura está querendo alvará para construção. Então, eu não conhecia ainda, não me dediquei a ler a regra que está determinando isso, mas acho que é fundamental e talvez algo tenha que estar nessa lei orgânica que imponha alguma coisa mais sólida, né? Espero que esteja sendo sólido, mas é só uma sugestão, que eu não domino a matéria aqui. Obrigado. Especificamente, o plano diretor, ele é um pouco mais complicado, porque apesar de ser obrigatório, ele é obrigatório apenas para os municípios com mais de 20 mil habitantes, que não é o caso aqui do município de Piranguçu. Ele é facultativo. O plano diretor é uma lei muito cara, tá? Tem leis que a gente fala que lei tem uns preços, realmente algumas tem. O plano diretor tem um custo muito alto para o município, que dependendo a gente consegue melhorar através de políticas urbanísticas, de lei de uso e ocupação do solo, código de obras. Muitas vezes eles vão conseguir atender essa parte de crescimento rural, crescimento urbano de uma maneira mais adequada para o município, tá? Plano diretor especificamente é um pouco mais complexo, mas com uma boa legislação urbanística já consegue resolver boa parte dos problemas, sim. Foi muito boas sugestões, né? Vocês. Algumas coisas, graças a Deus, está começando a ser desenvolvida no nosso município, né? Que, igual você falou, para tirar o vará para uma construção, isso não existia antes, agora já tem uma coisa boa que está acontecendo. Já está fazendo algum trabalho referente também às nascentes. Já temos trabalho realizando também com o pessoal da reciclagem, né? A gente falta conscientizar mais o pessoal para poder separar direitinho o lixo, mas a gente vem trabalhando com esses projetos também. Então, várias coisas estão sendo realizadas já em nosso município e está no caminho certo, né? Vamos cada vez melhorar, cada vez procurar estar, né, melhor perante a sociedade, perante nossos munícipes, e com as sugestões a gente vai conseguir realizar as coisas, né? A Câmara Municipal, a partir das sugestões apresentadas pelos participantes, providenciará, junto aos profissionais especializados, uma análise dos principais pontos considerados indispensáveis para a atualização da Lei Orgânica Municipal. A participação da população é essencial para o constante aprimoramento do trabalho desta casa.
Gostaria de agradecer a presença de todos e dou por encerrada as atividades desenvolvidas nessa audiência pública, desejando a todos uma boa noite. E eu vou deixar com vocês também um formulário para que vocês possam levar e em casa, com mais calma, responder, dar mais uma sugestão. Aí tem aqui o início explicando, depois fala: a Câmara Municipal está aberta para construir com você o futuro de nossa cidade. Conte-nos, qual é a Piranguçu que você quer? Fique à vontade para falar os pontos positivos e o que você espera melhorar em nossa querida cidade. Então, a Josi está distribuindo, tem lá na Câmara também, e daqui a alguns dias vai estar também no site da Câmara, para quem quiser entrar e preencher também. Tá bom? Muito obrigada a todos pela presença e uma ótima noite.